Your show will go live in 5 seconds. 4, 3, 2, 1. Last voice. Boa noite, meus amigos. Estamos aqui de volta. Como sempre, começamos invocando a Santíssima Virgem Maria, o Santo Padre Pio de Pietrelcina, para que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa neste programa. Eu queria aqui agradecer a Priscila Garcia e demais amigos pelo apoio e pelo interesse com que tem acompanhado este nosso debate com o professor Alexandre Dugin. Eu não posso responder de um por um, porque é muita gente. Então, se alguém tiver alguma observação a fazer, que mande e-mail para roxane.andrade@gmail.com. Também avisar que anteontem foi a missa, ontem foi a missa de sétimo dia do nosso amigo Nelson Lehmann da Silva. O Nelson Lehmann foi o primeiro brasileiro a estudar com Eric Voegelin e a escrever uma tese sobre a filosofia de Voegelin, a qual eu creio que agora deveria ser reeditada, preferivelmente acrescentando alguns outros escritos que o Nelson Lehmann publicou depois disso. Também aqui queria avisar vocês que a seção masculina do Opus Dei de Porto Alegre está promovendo um curso de doutrina católica, catequese, que será dado no Centro Cultural Mirador, todo sábado às 11h30. Pelo padre Pedro Willemsens, doutor em teologia pela Universidade de Navarra. O curso é gratuito. Informações pelo site www.ccmirador.com.br ccmirador.com.br. Também, esqueci de avisar semana passada, já nasceu o filhinho da nossa assistente e cúmplice Isabela, casado com o Alessandro, também nosso assistente e cúmplice. O menino vai se chamar James Elliot e será batizado na igreja de St. Joseph, tendo por padrinhos, vejam você, eu e a Roxane. O rapaz não sabe a que risco está se expondo com isso, né? Mas enfim, o vexame é dele. Muito bem, aqui vamos começar com uma perguntinha aqui muito interessante. Tiago Brasil pergunta: gostaria de saber qual o real intuito da Globo em manter um programa sobre política de forma mais ou menos menos imparcial com um camarada de direita, que é o Diogo Mainardi, com liberdade para falar mal do PT, Lula e Cia. Bom, então, em primeiro lugar, o Diogo Mainardi não é direitista. O Diogo Mainardi é apenas antilulista. Que eu saiba, o Diogo Mainardi não tem nenhuma posição política geral. Ele não se define nem como de esquerda, nem como direita. Apenas ele, depois de ler muitas notícias, acabou perdendo a paciência com o Lula e botou a boca no mundo. Mas eu nunca vi ali o Diogo Mainardi defender nenhuma convicção política mais geral, né? Tipo de regime que prefere, essas coisas todas. Nunca ele deu palpite sobre isso. O Diogo é um homem muito modesto e ele se atém aos fatos concernentes ao governo Lula. Isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, para saber por que a Globo admite que um sujeito faça isso. Então a resposta já foi dada pelo diretor de redação do Globo, o Luiz Garcia, no tempo em que ele me contratou para fazer uma coluna no Globo. Ele dizia: olha, nós já tínhamos esquerdistas em excesso e estava dando na vista. Então decidimos botar um direitista lá para disfarçar um pouco. É exatamente o que estão fazendo ali. Ali no programa eles põem um direitista e 4 esquerdistas. De preferência para o sujeito servir de armazém de pancada. Quer dizer, fizeram a mesma coisa com o Paulo Francis e deram mal. Né? Porque o Paulo Francis acabou virando ele próprio o centro do programa. Mas daí, como o negócio estava fazendo sucesso, eles deixaram ficar.
E além disso, o Paulo Francis era um sujeito que tinha, embora ele tivesse passado para a direita, ele tinha muita amizade com esse pessoal, todo mundo da esquerda. Eu não era uma pessoa mal vista no seu círculo de amigos, né? Então, aqui eu também queria comunicar que o governador do Alabama, Robert Bentley, mandou aos congressistas e senadores dos Estados Unidos uma carta, a qual ele diz o seguinte: em março de 2010 tive o distinto privilégio de receber o ex-candidato presidencial venezuelano e renomado ativista dos direitos humanos, Alejandro Penha Esclusa, quando ele viajava pelo Alabama. Durante esse tempo, eu promovi uma resolução conjunta do Congresso do Alabama que o louvava pela sua corajosa atividade e suas ações como defensor da liberdade na América Latina. Essa resolução foi aprovada e o senhor Penha Esclusa fez um discurso para a sessão conjunta da legislatura do Alabama. Poucos meses após visitar o Alabama, após o senhor Esclusa ter visitado o Alabama, o presidente Hugo Chávez da Venezuela ordenou a sua prisão sob acusações que se acredita amplamente serem uma farsa. Desde aquele tempo, ele esteve na cadeia e suas atividades de promoção da democracia foram interrompidas. Escrevi uma carta ao presidente Hugo Chávez em apoio do meu amigo Alejandro Penha Esclusa. Minha carta juntou-se a muitas outras de muitos países do mundo. Agora estou pedindo a vocês, senadores e deputados americanos, que se juntem a mim nos meus esforços para ajudar esse líder ativista dos direitos humanos na sua busca pela liberdade, na sua promoção da democracia. Muito bem, governador Bentley. Eu tenho certeza que esta carta não cairá em ouvidos moucos. O Bentley é um homem muito respeitado nos altos círculos aqui. Então, vamos ver aqui. Nós, como sempre, temos um excesso de assuntos. Mas, peraí, tem alguém na linha. Alô, quem é? Olá? Sim. Oi, boa noite. Boa noite. Está falando é Marcelo Domelos, aqui no município da Serra, durante a história de Santos. Marcelo, tudo bem? Tudo bem, senhor? Tudo certinho. Professor, deixa eu falar, eu gostaria que o senhor desse parecer, explicasse por que o caso Carlos Lacerda fez durante muito tempo, muitos anos, uma oposição severa contra o Juscelino Kubitschek, quase, né? E se o senhor pudesse traçar um paralelo entre o ministro Guimarães e Tancredo Neves, eu ia agradecer. E, para finalizar, eu gostaria que o senhor pudesse dar a sua opinião entre esses 5 políticos, Aécio Neves, Geraldo Alckmin, José Serra, Cátia Abreu, Raimundo Colombo, governador de Santa Catarina. Qual desses 5, na sua opinião, representa melhor a direita do país? Se o senhor pudesse fazer... Ninguém representa a direita no Brasil. Não tem direita no Brasil. O que você tem, vamos dizer, é o pessoal antilulista ou antipetista. Tá certo? Mas esse pessoal, nenhuma das pessoas tem a mais mínima autodefinição ideológica e nem querem ter. Eles morrem de medo disso. Ninguém vai sair no Brasil com um rótulo de direitista, né? Então eles fazem oposição, mas é oposição limitada, né? Agora, quanto à pergunta histórica aí que você fez sobre o Lacerda Juscelino, não se pode esquecer que Juscelino foi eleito com apoio do Partido Comunista. O Juscelino era o representante, o herdeiro da tradição getulista, a tradição do PTB, que àquela altura era aliado dos comunistas, tá certo? Então, que o Carlos Lacerda fizesse oposição a isso era a coisa mais óbvia do mundo. Também não podemos esquecer que o Juscelino, embora fosse como pessoa um sujeito adorável, não havia quem não gostasse dele, mesmo entre os inimigos, né? Ele politicamente representava o que naquele momento havia de pior, tá certo? E essa história de que Brasília foi uma grande realização e que colocou, né, o Brasil no topo do mundo, tudo isso é uma conversa mole. O que Brasília fez foi criar uma dívida enorme, tá certo? E, sobretudo, foi colocar o governo fora do alcance da população. Porque antigamente, quando o governo estava no Palácio da Laranjeira, se alguém não gostava de alguma coisa, juntava a turma, ia lá na frente, fazia a manifestação, xingava o presidente e pronto. Agora, como é que você vai fazer isso lá em Brasília? O negócio é inacessível.
é longe de tudo, né? E, ademais, a arquitetura já foi feita para criar uma espécie de bloqueio. Você não tem acesso. Qualquer manifestação pública em Brasília custa um dinheirão. Então só o MST tem dinheiro, o MST e o PT tem dinheiro para fazer isso aí. Então, quer dizer, o que eles fizeram foi criar uma... Aliás, tem um livro aqui, esqueci o nome dos autores, que é assim, A Cidade Comunista Ideal, escrito por 3 arquitetos soviéticos. Quando você vai ver o plano da cidade comunista ideal, é Brasília, igualzinho Brasília. Quer dizer, aquele negócio, uma arquitetura excelente para você criar um poder absoluto, incontrolável e inacessível. Os caras ficam lá, até dizem que é a Ilha da Fantasia. Se bem que a coisa também funciona ao contrário. Do mesmo modo que o povo não tem acesso a eles também não têm acesso ao povo, não ficam sabendo o que está se passando. Então podem dirigir o país, podem controlar o país desde aquela bolha de ilusões dentro da qual vivem. Eu me lembro quando era presidente o Zé Sarney, o meu falecido amigo Zé Carlos Bardavil, que era amigo de infância do Sarney, ia lá toda semana ver o presidente. Naquela altura, 99% do país estava querendo matar o Sarney, né? E o Sarney lá dentro da sua bolha, dentro da Ilha da Fantasia, com o cordão de puxa-saco em volta, se achando divino, maravilhoso. Ele dizia, meu amigo, eu sou o presidente mais popular desde Getúlio Vargas. O cara estava vivendo no mundo da lua, do mesmo modo que o Lula também viveu no mundo da lua, né? Enganado sobretudo por esses 82% de popularidade. Isso quer dizer, como é que o sujeito pode ter 82% de popularidade, depois a candidata dele se elege? Veja, a Dilma se elegeu com 36% do eleitorado. Se você descontar os votos brancos e nulos, votos Zé Serra, etc., vai sobrar 36%. Como é que tanta popularidade produziu depois um resultado tão pífio? Mas, de qualquer modo, para quem está lá dentro, né, é muito bom acreditar que você é popular, que todo mundo te ama, né? Isso te poupa muitos problemas. Você não precisa ter nenhum senso autocrítico e o seu amor próprio pode crescer até a demência, como cresceu o do Lula. E vai crescer, já está crescendo o da Dilma. Por quê? É aquele negócio que dizia o general Olímpio Mourão Filho. Você pega um idiota qualquer, um analfabeto, um vigarista, põe lá na presidência, no dia seguinte o cordão do puxa-saco faz ele sentir que ele é um gênio. Não está aí o Arnaldo Jabor dizendo que a Dilma é uma mulher cultíssima? Como? A mulher que não consegue lembrar o título do único livro que leu, e que ele disse que leu na semana passada, um livro de grande impacto. Quer dizer, o que é isso? A mulher é uma farsante. Agora, chegou lá, imediatamente a pessoa se transfigura. O brasileiro não pode ver um saco que ele se pendura, é uma coisa, é compulsivo, né? Não tinha aquela musiquinha, o cordão do puxa-saco cada vez aumenta mais, isso é profético, porra. Daqui 3 meses está todo mundo com o saco cheio da mulher. Mas daí já não dá mais para se livrar dela. Perderam a chance na eleição. Se bem que eleger o Zé Serra também não era um grande negócio, né? Aqui tem uma pergunta muito importante. Deixa eu achar aqui. Aqui, está aqui. Ah, não. Peraí. Aguenta a mão. Espera um pouquinho. Tenha um pouco de paciência. Alguém que me perguntava o seguinte, olha, que eu... Ah, tá aqui. Gustavo Milano Bezerra. Na palestra proferida na OAB, em agosto de 2004, o senhor dizia que se o Brasil continuasse naquele ritmo, não chegaria a 2010 como país soberano. Gostaria que o senhor dissesse se atualmente o Brasil ainda é um país soberano, portanto, se houve alguma mudança no comportamento governamental de 2004 até hoje que assegurou nossa soberania, ou se realmente a perdemos. É claro que já perdemos, meu Deus do céu, não tem uma lei que se promulgue nesse país que não venha pronta da ONU. Além disso, você leva em conta esse negócio, Raposa, Serra do Sol, demarcação de terras indígenas, e quilombos, e o MST, etc, etc. O território está sendo retalhado a olhos vistos. E o Brasil ainda conserva algum lugarzinho no cenário internacional como uma espécie de reservatório, onde o pessoal está botando os investimentos lá para não perder dinheiro, porque eles estão demolindo a economia americana, então querem, para colocar lá salvo, colocam num país onde não está tendo grandes problemas, não está tendo crise social, etc.
Então o Brasil é isso, o Brasil é um entreposto, o Brasil é um depósito de dinheiro, só isso. Agora, essa pretensão de entrar no Conselho de Segurança da ONU faz-me rir, meu Deus do céu. Aqui, Luciano pede. Gostaria que no próximo programa o senhor comentasse a queda do Emir Sader da presidência da Casa de Rui Barbosa, sua substituição por Vanderlei Guilherme dos Santos. Olha, entre o Emir Sader e o Vanderlei Guilherme dos Santos, existe uma diferença. Olha, a diferença não é nem de escala animal, é de escala ontológica, né? Porque o Vanderlei Guilherme dos Santos é alguma coisa. E o Emir Sader, ele vem se esforçando para se tornar uma nulidade, mas ele não conseguiu, né? Então, quando ele crescer, quando ele se desenvolver muito, ele será uma nulidade. Agora, o sujeito foi demitido da Casa Rui Barbosa antes de ocupar o presidente. Por quê? Porque a ministra dá o cargo para ele e ele sai falando mal da ministra. O que ele espera que aconteça? O que você acha? Né? A ministra, evidentemente, o tirou, e daí ele disse: foi uma conspiração da direita. Putz, vida, como é que a gente pode levar a sério um cara desse, é? Agora, outra coisa, Diogo Santos me pergunta: no Trotspeak de 21 de fevereiro de 2011, o senhor citou a participação de João Paulo II em reuniões para a implantação da nova ordem mundial. Devido ao senhor ser rico de fontes que citam tais fatos, e sendo o senhor Olavo de Carvalho, gostaria de falar sobre o meu interesse em ler um artigo sobre o assunto. Isso está no livro do Daniel Stulin, A Verdadeira História do Grupo Bilderberg, onde ele dá lá a lista de todos os participantes de todas as reuniões do Grupo Bilderberg. E João Paulo II estava em pelo menos uma delas. Então, o Grupo Bilderberg é, sem dúvida, uma das fortalezas do globalismo no mundo. Aliás, falando em globalismo, eu vou ler aqui para vocês umas notas que eu andei tomando sobre o debate com o professor Alexandre Dugin. Essas notas ainda não são definitivas, ainda vou mudar muito, né? Mas eu gostaria que vocês tomassem conhecimento. Onde é que eu pus esse negócio? Caramba. Eu estou ficando cada vez mais gaga. Está aqui na minha frente, agora mesmo. Eita. Alguém pegou? Mas que sacanagem. Bom, eu tenho isso aqui no computador de qualquer maneira. Então, tá aqui. A ciência política começou quando Aristóteles traçou a distinção entre o discurso dos agentes políticos e o do observador científico que tenta compreender o que eles estão fazendo. A coisa complicou-se formidavelmente nos tempos modernos, quando os agentes políticos se apropriaram da técnica do discurso científico e passaram a usá-la para seus próprios fins. Esses fins exigem que eles não descrevam exatamente o que se passa, mas criem um recorte destinado a produzir certas reações. Parênteses, ali na teoria das funções da linguagem do Carl Bühler, eles estão usando a função apelativa, que é agir sobre o público, agir sobre o ouvinte, camuflando-a com função denominativa, que é descrever a realidade. O senhor está aparentemente descrevendo a realidade, mas não como ele sabe que a realidade é, e sim como ele quer que você pense que ela é, para canalizar suas ações nesse ou naquele sentido que lhe interessa. Ao mesmo tempo, os agentes precisam da ciência política genuína para ajudá-los a orientar-se na situação, de modo que acabam dizendo umas coisas para si próprios e outras para o seu público, às vezes misturando os dois níveis de discurso num quebra-cabeças que o observador científico pode ter alguma dificuldade de deslindar. É exatamente o que acontece com o discurso do professor Dugin. Quer dizer, ele tem tantas camadas de camuflagens que às vezes fica difícil você descascar aquela coisa, para saber exatamente onde ele está querendo chegar. Ninguém compreenderá nada deste debate se não tiver em conta que o professor Dugin é um dos agentes mais importantes do processo político contemporâneo
Ao passo que eu, daqui deste meu modesto posto de observação no Matagal da Virgínia, o máximo que eu posso fazer é tentar compreender a situação sem qualquer ilusão de interferir nela no mais mínimo que seja. Segundo Aristóteles, a tarefa principal do observador científico é comparar os discursos dos vários agentes, para compreender o que querem e o que está em jogo na disputa entre eles. Nos dias que correm, uma das dificuldades principais dessa tarefa consiste em distinguir nesses discursos os elementos científicos que eles incorporam e os objetivos reais a que visam por baixo dessa aparente descrição da realidade, né? Uma coisa que eu notei ali na comunicação do professor Dugin, fazendo agora um parênteses, é que ele reduz os elementos em jogo a dois. Quer dizer, de um lado existe a potência em ascensão, que é os Estados Unidos, e existe depois o outro lado, né? Como se o outro lado fosse um treco homogêneo. Ora, como é que a gente descobre a unidade de um agente político? Isso aqui é muito fundamental. Você sabe quem está agindo politicamente, quem são os personagens reais, né? Aqui é como naquele verso do Antônio Machado, a distinguir-me para la voce de los ecos, distinguir as vozes e os ecos, ou seja, o que é um agente efetivo e o que é apenas, vamos dizer, uma sombra que se move quando o agente se move. O método para fazer isso é justamente a unidade do seu discurso. Tá certo? E existem, naturalmente, 3 discursos de agentes que buscam um poder global. Existe o discurso russo-chinês, existe o discurso ocidental, que é desse pessoal do Bilderberg, e existe o discurso islâmico. Esses 3 são irredutíveis um ao outro, não tem nada que ver um com o outro, né? Então, por exemplo, você não vai poder confundir o discurso russo com o discurso islâmico, porque entre eles há uma incompatibilidade religiosa absoluta. Se falar do Império Russo, então é o império, vamos dizer, da Igreja Estatal Russa. Quer dizer, você acha que os muçulmanos vão sair lutando para que o mundo se curve à religião ortodoxa? É nunca. Então, ali, evidentemente, se trata de dois agentes distintos. Então, eu descrevi 3 agentes. Tá certo? Segundo lugar, você nota que ali no discurso do professor Dugin, não só no que ele colocou ali no debate, mas eu li 3 livros dele. Ele escreveu mais, mas eu não tenho acesso, porque está tudo em língua russa e eu sou analfabeto em russo, como em outras muitas línguas. Então, você nota o seguinte, que ele, por um lado, descreve os blocos que nós podemos dizer culturais e ideológicos, que têm alguma unidade. E em seguida ele superpõe a isso os blocos nacionais, como se as fronteiras ideológicas religiosas coincidissem com as fronteiras geográficas. É claro que ele sabe que não é assim, mas ele está disfarçando. Por quê? Porque ele quer criar uma unidade de vários países contra os Estados Unidos. Então, para isso, ele tenta dar a impressão de que a fronteira ideológica que os separa dos Estados Unidos coincide com as suas fronteiras geográficas, como se a Rússia, o mundo islâmico e a China fosse tudo a mesma coisa. Então, vamos prosseguindo aqui. Ele descreve o processo globalizante tal como aparece no noticiário das 2 últimas décadas, sem ter em conta a formação histórica dos vários grupos, nem o fato de que, em empreendimentos de tal envergadura, os fatos principais dificilmente aparecem na mídia popular, mas têm de ser rastreados em livros de poucos leitores e em documentos de fonte primária. Vocês vão ver ali que, se você ler a intervenção dele no debate, você verá que ele fala desse negócio de nova ordem mundial como se fosse uma coisa que apareceu a partir dos anos 80, identificado com os Estados Unidos, quando na realidade, historicamente, nós sabemos, né, que a ideia já apareceu na Inglaterra no fim do século XIX, e ela tem uma continuidade histórica, quer dizer, aquela elite inglesa que depois se associou a uma elite americana, ela tem uma história, tem uma continuidade. Quer dizer, o plano de nova ordem mundial já estava traçado no livro do Herbert George Wells, The Open Conspiracy, que é da década de 30, e aí já era uma ideia velha. E não é só uma ideia que apareceu em 1930 e que hoje a pessoa retomar. Fala, não, existe uma continuidade, aquilo foi passando, vamos dizer, de um grupo para outro grupo, e isso se constituiu, então, vamos dizer, o que o Carol Quigley chamou de Anglo-American Establishment. Então, o Anglo-American Establishment tem uma história de quase 100 anos.
E se você não conhece o que vem antes, você não entende o que está acontecendo agora. No entanto, a mídia só fala disso a partir dos anos 80, então como se fosse uma coisa que foi George Bush e outros que inventaram agora. E como se fosse um projeto americano. A descrição que o professor Dugin oferece do quadro não é muito diferente daquela que aparece nos debates públicos, e será aceita prima facie por quem quer que tenha como sua principal fonte de informações a mídia popular. De um lado existe, então, a grande potência globalista em ascensão, os Estados Unidos, e de outro o grupo das nações que gemem sob o jugo da potência global e sonham com um outro mundo possível. 2. Tal como é de praxe na geopolítica usual, ele entende os agentes do processo como estados ou nações, partindo do princípio de que cada um tem interesses nacionais bem definidos, que eles representam de maneira direta e franca. Os americanos lutam pelo interesse nacional americano, os russos pelo interesse russo, os chineses pelo chinês e assim por diante. Aí você já vê que essa premissa é falsa. Embora toda a geopolítica seja baseada nisso, né, a famosa doutrina Morgenthau, os agentes do processo internacional são nações. Né? Eu digo, ora, nações se fazem e desfazem, aparecem e desaparecem. Existem elementos, agentes que são muito mais duráveis e decisivos do que as nações. Por exemplo, o Partido Comunista é mais velho do que muitas nações do mundo, que se formaram no século XX e já desapareceram. A Igreja Católica, então, é muito mais velha. A maçonaria também é muito mais velha. E assim por diante. Quer dizer, os movimentos... O Islã, então, nem se fala. Quer dizer, o Islã passa por cima de identidades nacionais que nem um trator. Então, esses são os verdadeiros agentes, não as nações. Né? Essa doutrina Morgenthau pôs merda na cabeça de muita gente. Quer dizer, formalmente, oficialmente, aqueles que convivem no cenário internacional são nações, os representantes das nações. Na ONU estão lá os representantes das nações. Mas quem disse que essa distribuição nominal de papéis corresponde à verdadeira identidade material dos agentes? Ora, esse é um erro de metodologia absolutamente primário. Não é isso? Você tem que, por trás das identidades oficiais, buscar quem são os agentes reais. Né? Por exemplo, o movimento comunista, ele dominou 10, 20, 30 nações e as identidades nacionais pouco lhe interessavam. Quer dizer, Stalin suprimia ou criava nações como bem entendia. Né? Como Napoleão, que criava reinos da noite para o dia e depois desfazia. Mesma coisa. Então, nomes de nações, de estados é uma coisa. Identidades objetivas dos agentes reais é outra coisa completamente diferente. Né? Não é possível que o professor Dugin confunda as duas coisas. No entanto, na intervenção dele, ele confunde, e nos livros também confunde. Quer dizer, está se fazendo de bobo. Não é? Ele sabe que não é assim. Dessas duas premissas, ele extrai a descrição de um quadro mundial onde cada nação tem de ceder às exigências da potência hegemônica ou juntar-se com outras nações para lhe oferecer resistência. O professor Dugin fala em nome da aliança virtual entre essas nações, preparando o advento de uma nova ordem mundial alternativa, fundada em valores opostos ao daqueles que, segundo ele, são propugnados pela potência hegemônica. O próprio esquematismo dualista da descrição sugere que ela é menos uma descrição propriamente dita do que um plano de luta. Ela não visa mostrar o que está acontecendo, mas a dividir o quadro em dois campos em conflito e angariar apoio para um deles. Desde o meu posto de observação, posso notar que, embora exerça um papel decisivo na formulação da política americana, a elite globalista nem corresponde ao Estado americano, nem muito menos aos interesses nacionais dos Estados Unidos. Ela originou-se fora dos Estados Unidos, compõe-se de indivíduos e grupos de várias nacionalidades distintas e sempre teve a clara consciência de que seus interesses não correspondem a de nenhuma nação em particular. Ora, se os interesses da elite globalista correspondessem exatamente ao do Estado americano, então para que precisaria existir uma coisa como o Grupo Bilderberg, onde esses grupos e pessoas se reúnem extraoficialmente com outros que também não estão ali como representantes de Estados, para traçar planos que transcendem infinitamente os interesses de qualquer nação em particular. Eles não fariam nada disso, eles simplesmente iriam nas reuniões da ONU e apresentariam, como representantes do seu país, os planos que são do interesse do seu país. Se eles não fazem isso é porque existe um outro esquema de relações por cima das relações entre Estados. Por cima ou por baixo, né?
A história dessa elite está bem documentada no livro The Anglo-American Establishment de Carroll Quigley. E quem quer que eu tenha lido sabe que os fundadores dessa elite não foram americanos, mas ingleses. Um rápido exame das listas de participantes das reuniões do grupo Bilderberg, veja o livro de Daniel Stulin, basta para mostrar que essa elite é multinacional e não americana. Embora esses fatos estejam longe do foco da mídia popular, eles são decisivos para a compreensão do estado de coisas. Então isso quer dizer, o professor Orduguin está jogando com dados que são todo dia repetidos pela mídia. Então corresponde à descrição automática, à descrição esquemática que a mídia popular está apresentando do quadro. Fala, mas então, né, se eu for tomar como principal fonte de informação a mídia popular, vou chegar à mesma conclusão que ele. Só que isso não é permitido, não é lícito a um estudioso. O estudioso não pode se guiar pela mídia popular, tem que ir em documentos de fonte primária, tem que ir em estudo científico. 2. O professor Orduguin parte da premissa de que as ações da elite globalista visam, sobretudo, a expandir o poder nacional americano e a implantar no mundo uma nova ordem democrático-liberal fundada no individualismo atomístico e iluminista e, portanto, na dissolução de todas as, que ele chama, entidades sociais holísticas. Isto é, o termo pelo qual ele entende a solidariedade coletiva baseada numa visão do mundo religiosa, tradicional, patriótica e ideológica. Então, segundo o Dugin, segundo toda essa escola eurasiana, o liberalismo iluminista representado pelos Estados Unidos quer dissolver todas as unidades religiosas, ideológicas, etc., etc., e criar uma sociedade atomística, onde você só tem os indivíduos, né, separados. Ao descrever a política americana, ele enxerga nela... Bom, esse pedaço aqui não interessa, podemos deixar... Peraí. Com isso, ele falsifica por completo o conflito político americano, onde um dos lados, não se define primordialmente por quaisquer planos de política internacional, mas pela defesa dos mesmos valores que, segundo o professor Dugin, a política americana como um todo visa a destruir: religião, patriotismo, etc. A direita religiosa, que representa 50% do eleitorado americano, simplesmente desaparece do quadro, como se fosse uma entidade marginal, sem outra esperança que não a de integrar-se na estratégia eurasiana e contribuir alegremente para a construção do Império Russo sobre as ruínas do seu próprio país. A visão que o professor Dugin tem da política americana é mais ou menos a mesma que eu tinha em 1995, quando escrevia o último capítulo de O Jardim das Aflições. E é substancialmente a mesma que Antônio Negri, uma das fontes do professor Dugin, publicou 5 anos depois. Ele publicou em 2000, aqui a Teoria do Império, dele, que era substancialmente igual à minha, com nuances de diferença, mas substancialmente a mesma. Desde que mudei para os Estados Unidos, fui descobrindo que a imagem dessa política na mídia internacional, na qual eu e Negri nos baseávamos, é apenas a da elite globalista e de seus concorrentes ou inimigos estrangeiros, não refletindo em nada o que se passa dentro do país. Fiz uma revisão severa dessas minhas concepções no vídeo que eu acabei de colocar lá no seminário. Terminei de colocar? Não, já coloquei faz várias semanas. Que está lá, apêndice ao Jardim das Aflições. De modo que eu não estou corrigindo o professor Dugin antes de ter me corrigido a mim mesmo. É falso, absolutamente falso, que a elite globalista tenha como objetivo desmantelar as entidades sociais holísticas. Isso é fundamental, gente. Bem ao contrário, toda vez que a política externa americana se encontra sob o domínio dessa elite, ela tem visado com insistência patente e escandalosa a derrubar governos laicos aliados da América e colocar em lugar deles o islamismo militante, que é o suprassumo do holismo, tal como entende o professor Dugin. Assim ela fez no Irã, em Kosovo, no Iraque, no Egito, e está tentando fazer o mesmo em outros países do Oriente Médio. Em outras áreas, ela se empenhou em colocar no poder os comunistas, eles também holistas na acepção do professor Dugin. Veja o meu artigo, que está lá no site do Inter-American, The Art of Strengthening One's Enemies, a arte de fortalecer os seus inimigos, né, onde eu mostro que, vamos dizer, a política do Departamento de Estado, há quase meio século, e com uma interrupção na era Reagan, tem consistido exatamente em colocar no poder, e nos vários países do mundo, os piores inimigos dos Estados Unidos, cada um deles associado a uma concepção holística. Ou são muçulmanos, ou são comunistas, né? A lista é imensa, e isso é uma coisa, vamos dizer, constante.
Tá certo? Quer dizer, já tinha nos anos 60 já tinha saído o livro do Stanton Evans, que é um estudioso formidável que tem aqui, chamado The Politics of Surrender, quer dizer, a política da rendição. Quer dizer, quando ele via esse pessoal, né, favorecendo a ascensão de inimigos dos Estados Unidos, ele achava que eles estavam fazendo isso por engano, né? Mas aí a famosa pergunta do John McCarthy: por que eles sempre se enganam contra nós e nunca se enganam a nosso favor? Então, passado esse tempo, já não se pode mais admitir a teoria do engano, a teoria da incompetência. Existe um objetivo claro, existe uma estratégia por trás disso, né? E essa estratégia está documentada no próprio livro do Carroll Quigley, Tragedy and Hope. Então, como é que se pode dizer então que a elite americana quer desmantelar, quer dissolver todos os blocos holísticos, quando é justamente esses blocos holísticos que ela tem colocado no poder no mundo, né? Mais ainda, como um dos virtuais centros de resistência à ordem democrático-liberal americana, o Dugin assinala a China, e diz: a China ainda pode oferecer muitos problemas para os Estados Unidos. Fala, bom, muito bem, mas quem foi que criou e patrocinou a transformação da China em grande potência? Foi exatamente a elite norte-americana. Tá certo que, desde os anos 80, não fez senão encher a China de dinheiro, desmantelar a indústria americana todinha e passar tudo para a China, tá certo? E dar dinheiro para os camaradas comprar bomba atômica para jogar onde? Nos Estados Unidos mesmo. Isso é a elite americana que está fazendo. Esta mesma elite que o Dugin diz que está querendo desmantelar todas as entidades holísticas e implantar a democracia liberal no mundo. Ora, o que se vê é ela fazer exatamente o contrário. Quer dizer, todos aqueles que, segundo o Dugin, estão sendo destruídos pela elite americana são os que são criados, fomentados, protegidos, né, e ajudados por ela de todas maneiras contra os Estados Unidos. Isso são fatos que não há como negar, meu Deus do céu. O que seria a economia chinesa sem um maciço investimento americano? Não seria nada, absolutamente nada. Quer dizer, a China tinha chegado a ter uma grande economia no século XIX, 1820. Depois caiu, que foi uma desgraça. Depois o regime comunista passou em cima daquilo como se fosse um trator, reduziu tudo à extrema miséria, né? Depois que caiu a União Soviética, aí sim que a China estava em maus lençóis, o americano correu lá e criou a indústria chinesa, criou a China como potência, meu Deus do céu, né? Então, olha, o que o professor Dugin coloca como inimigos da elite globalista está na cara que são amigos, na verdade, é exatamente o contrário, né? Na Europa, essa elite tem dado o melhor de si para usar o discurso dos direitos humanos como pretexto para a rápida islamização da sociedade. Lê o livro da Bat Eurabia, The Euro-Arab Axis. E nos Estados Unidos, o poder das organizações islâmicas sob a proteção ostensiva dessa mesma elite tem crescido assustadoramente. Ora, essa elite que colocou no poder Barack Obama, meu Deus do céu. Barack Obama está lá para proteger muçulmano, né? Quer dizer, se alguma entidade holística a elite tem tentado destruir, é o cristianismo católico protestante, promovendo em seu lugar seja o islamismo, seja o comunismo. Duas entidades holísticas que o próprio professor Dugin coloca entre os pilares do futuro império eurasiano. Então você vê, quando o Dugin descreve a mentalidade modernista, liberal e iluminista, ele descreve maravilhosamente, é exatamente aquilo. Só que ele coloca esta elite como se ela estivesse lutando para expandir o poder americano, quando ela está lutando para demolir o poder americano, por todos os meios possíveis e imagináveis, chegando ao extremo da traição ostensiva, né? Como no caso aí no caso aí do Egito, ficaram claras as ligações entre o Departamento de Estado e a Fraternidade Muçulmana. Eles estavam já dialogando e trocando figurinha fazia muito tempo e combinando a derrubada de um governo que, por pior que fosse, era aliado dos Estados Unidos. Derrubou esse governo e botaram no poder o quê? A Fraternidade Islâmica, que já está agora começando a matar cristãos. Veja você, no Iraque aconteceu a mesma coisa. O Saddam Hussein era uma peste, era um verdadeiro demônio. Mas é o seguinte, nos cristãos ele nunca tinha mexido.
Ele não perseguia cristão. Por quê? Porque era minoria e não estava interessado nisso. Mudou o regime, começou a matança de cristão no Iraque, meu Deus do céu. E no Irã, então? Onde você tinha lá o Shah Reza Pahlavi, que era um tradicional aliado dos Estados Unidos, eles desmantelaram e entregaram tudo aquilo para o fronte islâmico mais radical e louco que tem no mundo. Quer dizer, como é que está destruindo as entidades holísticas? Ele está colocando entidades holísticas no poder, meu Deus do céu. Quer dizer, como é que o homem não sabe disso? É claro que ele sabe tanto quanto eu. Só que é o seguinte, o meu discurso é um discurso descritivo que luta pela objetividade. Então, eu quero saber quais são os agentes reais que estão no processo, o que eles estão dizendo, o que eles dizem para nós e o que eles dizem para si mesmos e o que eles estão fazendo. E daí eu cheguei à conclusão de que existem 3 agentes fundamentais. O bloco globalista do Bilderberg, o bloco russo-chinês e o bloco islâmico. A unidade desses 3 blocos é óbvia, mas só um deles tem autodefinição geopolítica, ou seja, corresponde a nações e estados. O Islã não corresponde a nenhuma nação e estado. Ele passa por cima de interesses nacionais de quem quer que seja. E o bloco globalista americano passa, obviamente, por cima de todos os interesses nacionais, a começar pelo próprio Estados Unidos. Então, um se define geopoliticamente. Por que se define geopoliticamente? Porque esta elite russo-chinesa, ela se identifica com o Estado russo e o Estado chinês, porque é só ela que existe ali. Não há grupos concorrentes. A elite dominante da Rússia e da China é a elite do velho Partido Comunista. Mataram todos os seus oponentes, só sobrou. Então, eles são a classe dominante. E, como tem total controle do seu país, então é lógico que os interesses deles correspondem ao interesse do seu país. Não se pode dizer o mesmo da elite islâmica, porque os interesses do califado universal se sobrepõem infinitamente aos interesses de qualquer nação islâmica. A nação tem que ceder às exigências, tá certo, da unidade muçulmana. E quem ficar contra vai ser derrubado, como foi derrubado Mubarak, como serão derrubados outros. Mais dia menos dia eles caem. Então, por mais poderoso que seja o governo da nação tal, ele não pode resistir contra 28 países que o cercam, né? E contra a elite chamada anglo-americana, que é anglo-americano, germano, franco, italiano, etc, 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 também está na cara que ela não defende os interesses de nação nenhuma, mas os interesses de um futuro governo mundial, se possível. Né? Então, quer dizer, eu fiz isso porque eu quero realmente saber quem está agindo. Existem outros personagens em cena. Se você perguntar, bom, e os Estados Unidos? Os Estados Unidos, como nação e como Estado, não são um agente no processo internacional. De maneira nenhuma. São terrenos em disputa. Só existe ação quando existe uma unidade de intenções. Vamos supor o seguinte, você está sentado e de repente lhe dá vontade de ir no banheiro cagar. Se você ficar dividido entre vou ou não vou, vou ou não vou, você não vai. Só quando você decide, agora eu vou mesmo. Então, até para você cagar, precisa de unidade de intenções. Então, só existe uma ação quando você consegue delinear com documento e com fato uma unidade de intenções consciente no agente. Agora, que unidade de intenções pode ter o Estado americano que está dividido, que está em disputa por 1001 facções diferentes? Então, é claro que o governo tem que agir, mas ele tem que fazer uma coisa com outra. Mas não existe uma ação global coerente dos Estados Unidos. Não, existem ações desencontradas refletindo os grupos que estão no poder no momento. Então a política externa americana foi uma no tempo do Reagan, foi outra no tempo do Bush, outra no tempo do Clinton e a outra agora com o Obama. Então não há uma unidade coerente de ações. Isso numa democracia é impossível, minha gente. Unidade de ação ao longo de 10, 30, 40 anos só é possível com uma ditadura que permaneça no poder e faça planos de 50, 60 anos. O cara que assume o poder aqui para ficar lá 4 anos, ele não sabe nem se ele vai ser reeleito na eleição seguinte. Então ele tem que fazer rapidamente o que tem de fazer. Claro que por trás existe uma elite, esta sim de alta duração,
que tem planos de longo prazo, mas ela não se identifica com o Estado. Né? Quer dizer que se essa elite globalista dominasse o Estado completamente, como a elite russa domina a Rússia, a elite chinesa domina a China, então sim, você veria uma política coerente e constante dos Estados Unidos, sempre na defesa dos seus interesses, o que não acontece de maneira alguma. Então, quer dizer, os Estados Unidos como nação e Estado não são um agente no sentido em que são agentes aquelas três forças que eu descrevi no debate. A Igreja Católica também não é um agente, embora ocupe um espaço. Por quê? Porque ela também está dividida. Não há planos globais a que a Igreja Católica inteirinha sirva. Tá certo? A comunidade judaica, importantíssima, embora seja pequena, importantíssima. Ela é um agente nesse cenário? Não, porque ela também está dividida. Metade do judeu quer uma coisa, outra metade quer outra. Tá certo? Então, aqui nos Estados Unidos, tudo quanto é judeu é esquerdista. Quer dizer, quer que Israel se exploda. Tá certo? Você não pode dizer o mesmo dos judeus que vivem em Israel. Tá certo? Então, esses vários elementos, se você disser a maçonaria não é um agente, meu Deus do céu, porque existem facções, é um negócio, aquilo, um saco de gato. Então, os únicos agentes no cenário internacional são esses que eu disse, esses três. Os outros são ou sombras ou são terrenos em disputa, são vítimas inermes do processo, mas não são verdadeiros agentes. E a identidade real dos agentes só coincide com identidades nacionais e com entidades estatais no caso da Rússia e da China. Por quê? Porque a unidade de ação que a elite traçou para esses países é obedecida pelo país inteiro. São governos ditatoriais que podem fazer o que quiserem. Então, se o povo não quiser, bom, o povo que vai roer o pé da mesa. Querendo ou não, vai ter que colaborar. Né? Tem algum chinês que pode chegar para os generais e dizer: não, nós não queremos isso, queremos outra coisa. Não pode dizer nada. Na Rússia, também, você pode dizer, mas daí o Putin te manda lá uma carta cheia de polônio e você morre, porra. Né? Espero que não mande uma carta para mim, hein? Também, se mandar, eu estou um pouco me lixando, já estou velho e não tenho a menor. Eu não tenho planos de viver nesta terra eternamente. Eu pretendo ir para algum lugar melhor. Né? Falando nisso, mudando de assunto, eu daqui umas semanas completarei 64 anos de existência e nesta mesma data completarei meio século de fumo, fumando 3 ou 4 maços de cigarro por dia e ainda estou esperando o infarte e o enfisema que o Dr. Drauzio Varela me prometeu. Eu vejo que é a propaganda enganosa. Ele prometeu e não veio até agora, pô. Como é que vai ser? Todo mundo que eu conheço há 50 anos já teve. Tive infarto, estou com 5 pontos de safena, etc, etc. Né? E eu estou aqui cinicamente. Né? Aliás, outro dia eu decidi fazer uma continha. Eu peguei a lista dos países onde mais se consome cigarros, lista da ONU, hein? Onde mais se consome, e comparei com a lista dos países onde as pessoas vivem mais. Resultado: dos 30 países onde as pessoas vivem mais, 12 estão entre os países que mais consomem fumo no mundo. Agora, dos 70 países onde menos se fuma no mundo, não são 30, são 70. 70 países onde menos se fuma no mundo. Quantos estão entre os países de população que vive mais? Nenhum. Nenhum único. Então pergunto eu não sou muito bom em matemática, tá certo? Mas vocês que são tão espertos, tá certo? Vocês que não cabularam aula, né? Como eu fazia no ginásio, né? Eu no ginásio foi muito bem quando estava ensinando álgebra. A hora que você começou a ensinar geometria, eu falei: eu não quero aprender isso. Mas eu não quero aprender. Né? Então eu fugia da aula e o que eu ia fazer? Ia para a biblioteca municipal, veja você, para estudar uma coisa que prestasse. Né? Então, vocês que são bons de matemática, vocês podem fazer esse cálculo. Qual a probabilidade estatística de que uma coisa dessa aconteça? Quer dizer que se o fumo é um agente mortífero, tão terrível quanto se diz, qual é a possibilidade de que uma força causal tão imensa produza resultados tão nulos do ponto de vista da longevidade das populações? Faça o cálculo. Alguma coisa está errada. Não é isso? Então,
Se dizer, ah, fumo da tosse, sim, dá foto da tosse porque dá pigarro. Mas antigamente qualquer médico sabia. Chegava lá um sujeito tossindo, no meu tempo era assim, chegava lá um sujeito tossindo, daí você fuma, fuma. Ah, então não é nada, isso aí é, fumo, é tosse de cigarro. Acabou. Agora eles começam a confundir isso aí com câncer, com enfisema, com não sei o que mais, né? E ó, antigamente tudo quanto é bar tinha lá uma escarradeira, porque sabia que os fumantes iam pigar profit, né? Daí os médicos começaram a alertar, os caras não cuspiram mais, meu Deus do céu. Daí começaram tudo a ficar doente. Quando o fumo foi feito para você escarrar, seu burro. Qualquer índio sabe disso. As velhinhas do interior, tu sabe, ficar lá pitando da porta, daqui a pouco, pof, cuspia no chão. Não é bonito, tá certo? Mas isso lhes fazia bem, pro índio também. Agora, você fuma e engole essa coisa toda, fala, aí não dá, né, meu filho? Né? Então, agora, também a Forces.org publicou a lista das 40 pessoas mais velhas do mundo. 40 pessoas mais velhas do mundo. Todas tinham fumado ou até o último dia ou até a idade avançada. Tinha lá um sujeito de 103 anos que aos 102 largou porque achou que estava fazendo mal. Né? E tinha a velhinha, dona Jeannette Calment, uma velhinha francesa que já estava com 120 anos, parecia ela lá com cigarro, né, na última semana de vida, puf, puf, puf. E tinha aquele maravilhoso cidadão, Daniel Ellingham, que foi veterano da Primeira Guerra, e que aos 110 anos ele foi entrevistado e perguntaram, ele morreu com 113. Então com 110, 111, perguntaram para ele qual é o segredo da sua longevidade. Ele disse, uísque, fumo e mulheres fogosas. Tá certo? Então, quer dizer, o sujeito viveu na maior esbórnia, tá entendendo? E você olha a cara dele com 113 anos, ele parecia mais saudável do que o Dr. Drauzio Varela. Então, alguma coisa de errado tem nisso. O que tem de errado? Tem de errado é o seguinte, é que esta elite globalista, uma das principais fontes do poder político, publicitário e financeiro é a indústria farmacêutica, que aqui nos Estados Unidos é praticamente monopolizada pelos Rockefeller, que são os inventores da elite globalista dos Estados Unidos. Né? Começou na Europa, começou com Rothschild e outros, mas quando passou o negócio aqui para os Estados Unidos, foi os Rockefeller que foi o primeirão, eles são os Rothschild da América, né? E são os donos da indústria farmacêutica. E eles mesmo promovem essa campanha pela liberalização de drogas. Então é claro que existe um plano de mudança do vício da humanidade. Né? Então, a quantidade de dinheiro que a indústria farmacêutica está pondo nisso transcende infinitamente a totalidade da propaganda de cigarro. Todo mundo fala, o lobby da indústria de cigarro. Escuta, o lobby da indústria de cigarro, comparado com o Rockefeller, né, é a mesma coisa que eu comparado com o Eike Batista, tá entendendo? Ou com o homem do Banco Itaú, com o meu charado, o Lavo Setúbal. Né? É mais ou menos essa a proporção. Então, por que ninguém fala do lobby da indústria de fumo? Outro dia também saiu na Forces, então, pela primeira vez, um estudo sobre, né, o montão de dinheiro com que a indústria farmacêutica está subsidiando essas campanhas contra o fumo e pela liberação das drogas pesadas. Então, daqui a pouco vocês não vão fumar mais, vocês vão tudo usar cocaína. Né? Ora, a cocaína é um instrumento de controle social formidável, já se provou isso na Holanda. Na Holanda, 30% da população está inutilizada pelo fumo. Então é uma gente sem força de vontade, sem capacidade, inteiramente dócil a qualquer coisa que o governo queira fazer. Porque se ele encher o saco do governo, não te dá mais tua cocaína, agora você está ferrado, porra. E assim vai ser no mundo. E esse é um dos planos dessa gente. Então, peraí, tem alguém na linha. Vamos ver se dá tempo. Alô? Alô, é Rodolfo de Petrópolis? Rodolfo, tudo bem? Tudo bem, eu queria aproveitar o lançamento do livro O Enigma Quântico para fazer uma pergunta sobre a capacidade das partículas atômicas estarem em vários lugares ao mesmo tempo. Eu queria saber se o senhor já ouviu falar de uma teoria que pretende explicar esse fenômeno, dizendo que existem realidades alternativas em universos paralelos. Ah, sim, é uma das hipóteses. Os caras... Olha, é o seguinte, a teoria quântica é a teoria mais comprovada do universo. Já testaram bilhões de vezes. E eles veem que certas coisas acontecem. E nisso constitui a teoria quântica. Eles dizem, tais coisas acontecem. Agora, a explicação disso, eles não têm nenhuma. 0,0000000. Então começam a dar tratos à bola. Físico, você sabe que é um sujeito assim, que é muito bem treinado
os elementos técnicos da sua ciência, mas em geral, eles têm muita merda na cabeça, fantasiam demais, pô. Então daí começa a inventar esse negócio do universo paralelo, etc. É por isso que o professor Wolfgang Schmidt, que tem a cabeça no lugar, ele está propondo uma explicação muito mais razoável, que é justamente baseada, né, na teoria de Santo Tomás de Aquino da matéria secunda, uma coisa muito mais razoável, né? Não precisa apelar para a fantasia, não precisa de universo paralelo, né? Então, por exemplo, nós aqui nesse momento, nós estamos lá no universo paralelo comendo todas as mulheres do universo paralelo. Você viu alguma? Eu não vi nenhuma, né? Então, no universo paralelo, a Dilma é uma pessoa cultíssima. Ela leu toda a biblioteca de Alexandria, a biblioteca do Congresso, tá certo? E já está partindo para outras bibliotecas, porque já cansou daquilo. Isso é no universo paralelo, né? No universo paralelo, o Lula é bonito. Ele é lindo, rapaz, né? É só no universo paralelo. Então é isso aí. Falando de universo paralelo, eu acho que não há mais tempo de falar mais nada aqui. Peraí, tem uma pessoa na linha. Faça a pergunta rapidinho, porque vai acabar. Alô? Alô? Sim. Senhor Olavo, eu queria perguntar se você conhece o cientista Bob Monroe, que já estudou a consciência extracorpórea. Como é o nome dele? Você pode soletrar, por favor? D-O-B Aham. O-N-R-O-E. Aí agora ele já faleceu. Agora tem um que estudou junto com ele, foi o... agora eu esqueci. Mas depois que eu não lembrar, eu digo. Olha, eu não me lembro do nome, mas aqui tem muita gente muito séria estudando isso. Outro dia mesmo veio um documentário, The Evidence of Heaven, muitíssimo bem feito, muito sério, e saíram 2 livros sobre o caso de crianças que estiveram em estado, vamos dizer, de morte clínica e que contaram coisas que elas jamais poderiam saber. Por exemplo, um garoto de 4 anos, né? Ele tinha uma irmã, mas daí depois que ele voltou daquele estado, ele falou, eu fiquei conversando com a minha outra irmãzinha. Daí a mãe, mas que irmãzinha? Você só tem uma? Ele disse, não, aquela que morreu na sua barriga. Anos antes, né? A mãe tinha tido um aborto espontâneo. Ele disse, eu encontrei ela. Depois, como é o nome dela? Daí ele ainda falou, não, ela não tem nome não. Vocês não chegaram a dar nome para ela. Claro. E que coisa extraordinária, né? Pois é, eu lembrei aqui, Thomas Edison. Ele escreveu um livro que chama Mais Dicton. Como é que chama? Não entendi. Alô? Diga. É T-H-O-M-A-S-C-A-N-C-B-E-L-S. Thomas Edison. Aham. Então, olha, eu não conheço, te agradeço a indicação. Eu dei dando uma olhada, e depois você dá uma olhada, eu não você vê aí se é algum futuro teológico. Olha, mas falando nisso, eu recomendo então esses 2 livros. Um é o Todd Burpo, B-U-R-P-O, que chama Heaven is for Real, a história do menininho de 4 anos. E tem outro também, de um menino que passou pela experiência de morte clínica, Kevin and Alex Malarkey, M-A-L-A-R-Q-E-Y, The Boy Who Came Back from Heaven. São depoimentos mais recentes, interessantíssimos e me parece muito honesto. Não tem esse negócio de dizer que o corpo produz a consciência, falou, hoje em dia não tem mais como defender isso aí, não tem mais nem meio argumento que você possa apresentar em favor disso, né? É que tem aquela mulher que ficou em estado de morte clínica, ela disse que o corpo sentiu deslocar-se do corpo e foi subindo, quando chegou no teto do hospital, ela viu um sapato no teto. Um tênis vermelho em cima do teto. Ninguém jamais tinha visto tênis vermelho. Por quando a mulher voltou, contou isso, os caras foram lá no teto e tinha lá mesmo um tênis vermelho. Como é que você vai explicar um treco desse? Então, é isso aí, gente. Por hoje é só. Até a semana que vem. Muito obrigado.